Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Nesse vídeo eu respondo a pergunta do Márcio Roberto, que um dos vídeos que eu postei aqui no canal, ele fez essa pergunta, então nesse momento o Márcio Roberto vai aí a resposta para o seu questionamento. Bom, para que você entenda qual é o questionamento do Márcio Roberto, ele me perguntou sobre as 7 últimas trombetas. Ele viu uma pregação cujo pregador, pastor, fez uma associação das 7 últimas trombetas com as 7 últimas pragas do Apocalipse. As 7 últimas trombetas você encontra a partir do capítulo 8 de Apocalipse, já as 7 últimas pragas você encontra a partir do capítulo 15 do Apocalipse. Então esse pastor, que o Márcio Roberto viu a pregação, ele faz uma associação entre as 7 trombetas e as 7 últimas pragas. Daí então surgiu o questionamento do Márcio Roberto. O questionamento dele foi o seguinte: Deus estaria dando para Satanás a permissão de destruir o planeta Terra ou as pessoas, os ímpios? Seria as 7 trombetas uma permissão de Deus para que Satanás destruísse os ímpios? Essa foi a pergunta do Márcio Roberto. Nesse momento vamos então responder essa pergunta. A busca começa nesse momento. Bom, como ponto inicial, e o primeiro ponto, eu vou dividir essa minha resposta em 3 pontos. Como ponto inicial, eu digo que as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 igrejas, cremos que são o mesmo evento apocalíptico e que ocorrem no decorrer da história. Tradicionalmente, não acreditamos que nem as 7 trombetas, nem os 7 selos, nem as 7 igrejas, esses eventos apocalípticos, repito, tradicionalmente não acreditamos que esses eventos acontecem em um ponto específico da história. Cremos tradicionalmente que esse evento, ou esses 3 eventos apocalípticos, são o mesmo evento, e além de ser o mesmo evento, 7 trombetas, 7 selos e 7 igrejas, além de ser o mesmo evento, acreditamos que esses eventos apocalípticos acontecem no decorrer da história da igreja cristã, desde o início da igreja cristã até o fechamento da porta da graça. Então essa é a premissa básica e a interpretação tradicional que temos. Quando a pessoa, que talvez seja o caso do pastor que o Márcio se referiu, quando a pessoa pega um desses eventos apocalípticos, seja ele 7 selos, 7 igrejas ou 7 trombetas, como é o caso, e faz uma associação com as 7 últimas pragas, que foi o caso, então ele pega esse evento das 7 trombetas e coloca depois do fechamento da porta da graça. Por quê? Porque as 7 pragas acontecem, temos provas cabais no Apocalipse, em todo o Antigo e Novo Testamento, que as 7 últimas pragas ocorrem exatamente depois do fechamento da porta da graça. Então, repito, se esses eventos apocalípticos são colocados como eventos sinônimos das 7 últimas pragas, e aí nós abrimos um leque para vários tipos de interpretações equivocadas. Então, a premissa básica, e esse meu primeiro ponto, eu saliento que tradicionalmente cremos que as 7 igrejas, 7 trombetas e 7 selos são o mesmo evento e ocorrem no decorrer da história da igreja cristã. Repito, desde o surgimento da igreja até o fechamento da porta da graça. Diferentemente das 7 últimas pragas, que tradicionalmente cremos ocorrerá depois do fechamento da porta da graça. Dito isto, vamos ao segundo ponto. Primeiro ponto, deixei claro que as 7 últimas pragas não têm relação com 7 trombetas. Nesse segundo ponto, eu quero deixar claro que as 7 últimas pragas, descritas a partir do Apocalipse 15, não têm nada a ver com o diabo, absolutamente, ok? Essas 7 últimas pragas tiveram um antítipo no Antigo Testamento. Lembra-se disso? Quando o povo de Israel estava sendo liberto do Egito, Deus enviou 10 pragas para Faraó e seu povo. Então nós temos no Antigo Testamento um antítipo dessas pragas. Você não encontra no Antigo Testamento, em nenhuma parte do Antigo Testamento, que essas pragas vinham lá de Satanás. Nenhuma parte das Escrituras dizem que essas pragas vinham de Satanás. Essas pragas vinham diretamente de Deus por meio de Moisés, Arão e Moisés. Então não temos nenhuma base escriturística para dizer que essas pragas vêm de Satanás, ou que seja uma permissão de Deus
para Satanás destruir os ímpios. Não temos nenhuma base escriturística para dizer isso. Muito pelo contrário, vai aparecer na tela o texto de Apocalipse 15, versos 5 e 6, que vai deixar claro mais algo que é extremamente importante para compreendermos que realmente não há associação entre as 7 últimas pragas e o diabo. Acompanhe-me nesse texto. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. O que esse texto nos mostra é que esses 7 anjos que têm as 7 últimas pragas, ou os 7 últimos flagelos, eles saem do santuário de Deus. Então essas 7 últimas pragas é uma ação direta de Deus, assim como foi as 10 pragas do Egito no Antigo Testamento. Era Deus agindo no Antigo Testamento por meio de Arão e Moisés, como já disse aqui. Nas 7 últimas pragas, nos dias finais, depois do fechamento da porta da graça, essas pragas também virá do próprio Deus. O texto diz do santuário de Deus. Os 7 anjos saem do santuário de Deus. Essas pragas não têm nenhuma relação com o diabo. Não há, repito, nenhuma prova escriturística, absolutamente nada que nos aponte para uma permissão de Deus para Satanás destruir os ímpios. Absolutamente. Agora entro então no meu terceiro e último ponto para responder definitivamente essa questão. Nesse terceiro ponto e último, eu quero apresentar 2 textos bíblicos que mostram que efetivamente Jesus, Deus, o Espírito Santo, não tem nenhum tipo de ligação com o diabo. Deus não trabalha com o diabo, Deus não precisa do diabo para que as suas ações de Deus possam ser canalizadas mesmo para os ímpios. Há vários textos, especialmente do Antigo Testamento, que mostram que Deus tira a mão, em algumas ocasiões Deus permite e o diabo atua, mas não que Deus atue por meio do diabo, né? Deus não tem essa associação com o diabo, ok? Então, nesse terceiro e último ponto, quero citar 2 textos. O primeiro, São João 14, verso 30, está aparecendo só uma parte do texto, aí é a parte que eu quero salientar. São João 14, verso 30, Jesus diz: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Absolutamente, Jesus diz: Satanás nada tem em mim, e poderíamos afirmar o contrário, também é verdadeiro. Cristo nada tem do diabo. Ou seja, Deus e o diabo não têm nenhum tipo de associação. Repito, Deus não precisa do diabo para aplicar as suas ações, mesmo os seus castigos, os seus flagelos, as suas pragas sobre os ímpios. Lembrando que essas pragas são, na verdade, uma consequência natural das escolhas que os ímpios fizeram enquanto a porta da graça ainda estava aberta. O segundo texto que quero mostrar para você, para fechar essa minha resposta, 1 João capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus Cristo se manifesta para destruir as obras do diabo, não para que o diabo seja utilizado ou receba permissão para agir. Muito pelo contrário, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo não tem nenhuma associação com o diabo. E aqui o texto está dizendo que, muito pelo contrário, Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. É claro que esses 2 textos têm o seu contexto específico, mas eles trazem uma lição muito importante para mim e para você. Eu não posso afirmar, repito, não há nenhuma base escriturística para afirmar que Deus se utiliza do diabo para que as suas ações sejam canalizadas, mesmo para com os ímpios. Não há nenhuma base escriturística para isso. Embora muitas vezes filosoficamente é bonito de se ouvir e parece ter uma certa lógica, mas não há realmente base escriturística. Repito, Jesus Cristo não tem nada no diabo, o diabo não tem nada em Jesus Cristo. O Filho de Deus veio destruir as obras do diabo. Não há associação, para citar outro texto agora de Paulo, não há associação entre luz e trevas. Não há associação. Respondendo claramente e objetivamente, Márcio, a sua pergunta, Deus não precisa se utilizar do diabo, em hipótese alguma. As pragas descritas a partir do capítulo 15 do Apocalipse vêm do santuário de Deus, é a ação do próprio Deus, mesmo em relação aos ímpios. E para finalizar, eu quero dizer que as escolhas que os ímpios fizeram
eles receberão. Enquanto a porta da graça está aberta hoje, você que me assiste nessa hora, escolhamos a Deus. Façamos as escolhas certas ao lado de Deus. Não importa se você pecou, ou se você está hoje vivendo uma vida de pecado, Deus pode, através do seu poder, através do Espírito Santo em você, não só perdoar você, mas transformá-lo. E que você aceite essa transformação. E que você aceite essa atuação do Espírito em você hoje, para que as suas escolhas, as suas decisões tenham consequências que redunde na vida eterna. Jesus está próximo de voltar e Ele dará a cada um, segundo as suas obras, o seu galardão. Para os ímpios, a destruição eterna. Para os salvos, a vida eterna. Repito, as minhas escolhas, as suas escolhas hoje determinarão qual será o nosso destino eterno. Deus abençoe você. Canal A Busca.